Continuando, então, aula do dia 1º de fevereiro de 2021, de Fisiomecânica da Locomoção Terrestre. Vamos falar na parte 2 aqui, do dia 1º de fevereiro, sobre mecanismo elástico, né? Um mecanismo minimizador do gasto energético da corrida, né? O denominado lá mecanismo elástico. Vamos falar um pouquinho sobre ele em relação a isso. Na parte 1, a gente viu assim, as bases do mecanismo pendular, né? Eu mostrei um pouco para vocês já, acho que como uma continuação da aula anterior, sobre a descrição mais físico-matemática desse modelo. Falei um pouquinho do conceitual e depois fomos para as variáveis, né? Eu vou tentar fazer esse raciocínio também no modelo elástico da corrida, né? Então, só para trazer assim a introdução, né, a gente tem que lembrar, gente, que o problema da locomoção terrestre, né, ele traz uma característica que é sempre essencial e agora vai se mostrar mais forte ainda na corrida, que é o problema das acelerações, né? Essa nossa estratégia de locomoção com pernas, comparando com peixes, por exemplo, nos induz a esse problema, a esse aspecto de baixa eficiência, vamos chamar assim, em geral, que é o fato de ter que colocar apêndices, partes do corpo, em contato com o solo, ou seja, desacelerando muito rápido. Então, partes do corpo que estão andando a velocidade rápida, ou em movimento, elas têm que ir a zero instantaneamente, em momentos de impacto, e isso induz a grandes acelerações, negativas ou positivas, né? E isso vai ter um preço, o preço do trabalho mecânico, né? A variação de energia para manter uma velocidade de locomoção, né? Esse é um aspecto que a gente fala e é um assunto mais geral, né? Para introduzir a locomoção terrestre com apêndices. Em inglês a gente usa o termo legged locomotion, né? Tem essa questão. Bom, quando a gente corre, o que acontece? Do ponto de vista muscular, os músculos eles têm que operar em condições mais difíceis, né? Eu tenho uma tarefa maior para o meu sistema locomotor, que é simplesmente andar mais rápido, né? A decisão, aquela que eu digo do ônibus, né? O cara que está caminhando, está indo em direção à parada, o ônibus vem chegando e tu começa a acelerar a caminhada e tu vê que não resolve, eu vou perder o ônibus. Aí eu engato a segunda marcha, que é da corrida, né? E o que meus músculos vão fazer? Eles têm que produzir mais forças, né? Ele vai ter que produzir mais forças para manter essa velocidade, ou para realizar essa tarefa de modo geral, né? Bom, o nosso aparato locomotor, né, o músculo esquelético, também ao longo de milhares e milhões de anos, também se adaptou, né, para essa condição. Na caminhada, a gente já viu, é muito importante até para o Homo sapiens, o nosso design, com pernas relativamente longas, né? A gente já falou disso. E nós temos um traço evolutivo muito importante, que é o gasto de energia relativamente baixo para caminhar. Isso nos permitiu mudar nichos ecológicos, né? Mas, no caso da corrida, nós também temos uma estratégia evolutiva de minimização de energia, né? Que eu vou dizer assim, ela não é tão drástica assim, ela não é tão bizarra como na caminhada humana, né? A corrida humana nossa é uma forma de locomoção relativamente econômica em relação a vários animais, mas também a gente perde para vários outros, resumindo, né? Nós não somos assim tão econômicos. Se a gente pudesse dizer qual é o tipo de movimento principal, a gente não diria que é caminhada e corrida, que nos fez o que nós somos hoje como design, e sim a caminhada, né? Mas a corrida tem, sim, características interessantes. Nós somos capazes de correr quilômetros durante larga distância e com adaptações específicas, como, por exemplo, do tronco reto, né, mais fixo, numa situação em que nós estamos verticalmente mais distante do nosso eixo de tração, digamos, diferente de animais quadrúpedes, por exemplo, que estão com a cabeça relativamente um pouco mais próxima da altura dos extensores de quadril, digamos assim, né? E isso nos impõe um desafio da musculatura toda de controle, né, dos nossos trapézios, etc., para correr
Esse é uma sinalização de uma evolução muito específica. O nosso trapézio, essa musculatura toda de controle aqui do pescoço durante a corrida, tem um papel bastante importante, que é do controle visual durante a corrida, a manutenção da postura, né, na corrida e etc. Mas, agora falando da fisiomecânica, né, o elemento que nos faz atenuar também esse aumento do gasto energético para a tarefa de correr é um mecanismo elástico, né? Nossos músculos e tendões, eles têm propriedades viscoelásticas, que quer dizer que quando sofrem forças externas muito grandes, eles começam a operar também com um papel de armazenamento e reutilização de energia elástica durante ciclos de alongamento e encurtamento, né, quando sofrem essas tensões. Ou seja, nas nossas situações de impacto lá, é durante o contato na corrida, que a gente já viu. Tem uma fase de frenagem, uma fase de aceleração, né, frenagem e propulsão, também chamado, na biomecânica. Aqui na fisiomecânica, para nós é importante entender que essas duas fases importantes do contato, né, na corrida, eles vão ser dados por uma variação de energia, né? Na primeira metade, uma variação negativa, né? Eu freno enquanto meu corpo reduz a altura do centro de massa, eu continuo a tendência da queda lá da fase aérea, né? Eu perco energia, portanto, eu armazeno energia negativa, trabalho negativo, né? Vou realizar, né? E a gente sabe, a gente já fez esse raciocínio nas aulas anteriores, que quando eu tenho essa situação, boa parte dessa energia que eu perco, na verdade, eu não perco para o espaço, eu simplesmente transfiro ela, armazeno ela como energia potencial elástica nos músculos e tendões, como uma funda. Eu armazeno essa energia. É isso que acontece na primeira metade. Na segunda metade do contato, eu tenho a fase de propulsão. Meu corpo gera trabalho positivo. Eu volto a acelerar, eu tenho energia mecânica positiva ali nesse cálculo. Estou aumentando os valores de energia mecânica. Portanto, o trabalho mecânico é positivo, né? E a gente sabe que as unidades músculo-tendão estão como a funda, estão encurtando, né? Elas estão encurtando, né? O que a gente antes dizia que era apenas muscular, a gente chamava de um ciclo alongamento, encurtamento muscular. Hoje a gente sabe que é algo mais complexo. Ele é seguramente um ciclo alongamento, encurtamento músculo-tendíneo, né? E em algumas situações, inclusive mais evoluídos do ponto de vista de eficiência energética, eu sei que meus músculos operam em isometria. Vários músculos propulsores atuam isometricamente, enquanto que tendão alongam e encurtam. E isso é muito bom do ponto de vista energético, porque tendões são muito melhores elásticos do que músculos. Tá? Bom, essa é uma explicação, tá? O outro fator também disso é por causa da própria eficiência muscular. Eu operando meus músculos em isometria, eu vou fazer com que eles operem na situação em que a força é máxima em relação à concêntrica. Lembra da curva força-velocidade, né? A curva de Hill explica isso. Tá? Então, eu opero numa situação em que eu tenho uma grande efetividade dessa função. Tá? O meu potencial de produção de força é máximo ali da isométrica em relação às concêntricas. Então, se eu desapareço com a concêntrica, eu opero onde meu potencial de força é maior. Isso é bom. Tá? Tem essas duas razões que vão estar sempre explicando esse fator que vai acabar acontecendo. E cada vez está se confirmando mais, né? Agora com os estudos diretos de imagem, durante a corrida, etc. Tá? Essa função. Bom, o que acontece, gente? Tudo isso que eu expliquei é um pouquinho mecanístico detalhado, assim, né? Eu já estou falando da função do tendão e de músculos nessa situação da corrida, né? Pois é. Mas tem também nós precisamos fazer uma análise do corpo como um todo. Tá? É importante entender que esse corpo ele gera energia total para o sistema também, que é, em outras palavras, eu simplesmente ganhar altura ao longo de um passo e diminuir essa altura, eu aumentar minha velocidade, diminuir a velocidade e em termos energéticos, né? O que acontece com isso? Isso é muito importante, tá? Porque isso vai explicar como eu desenvolvo essa energia para o ambiente. Tá? É o que eu chamo de análise ao nível de organismo,
ou organismal level, né, análise. Tá? Então, é importante ter também essa análise. E aí surge, então, essa modelação, essa simplificação do meu organismo, representando agora não mais um pêndulo invertido, e sim um sistema massa-mola. Tá? Um sistema massa-mola, que é constituído de uma mola, geralmente com peso negligenciado, desprezível, lá se usam os termos da física, né? Com uma massa sobre essa mola, né? Essa massa vai comprimir a mola, né? E essa massa vai se comportar sob certos aspectos por causa dessa força elástica que vai ser produzida na mola, né? Daí advém a lei de Hooke, né? Que vai explicar a produção de força sobre esses corpos deformáveis, digamos assim, ou elásticos, né? Onde vai aparecer, por exemplo, matematicamente lá que a força elástica ela vai ser dependente de uma constante de rigidez. Nós vamos ver que no corpo humano não é constante ao longo de todo o movimento, essas variações de rigidez até o nível de músculo, tendão, variam, né? Variam segundo a temperatura, segundo a velocidade de alongamento delas, né? Porque elas não são puramente elásticas, elas são viscoelásticas, elas têm também propriedades viscosas, né? Que vão modificar um pouco esse comportamento, mas a rigidez vai ser importante, tá? E também, outro fator que vai ser importante para essa produção de força vai ser o deslocamento que esse corpo vai fazer. Tá? O deslocamento desse corpo. Esses dois fatores vão indicar força elástica. E se eu integrar se eu derivar esse sinal, a primeira derivada da força vai ser a energia elástica, né? Que vai ser esse deslocamento ao quadrado dividido por 2, que é uma regra de derivação básica lá do cálculo numérico. Tá? Mas, em outras palavras, vai indicar o seguinte: a energia elástica que eu vou poder armazenar, ela vai ser dependente também do deslocamento com que esse corpo oscila aí ao longo dessa deformação. Tá? Vai ser importante. Se eu oscilar menos, eu tendo a armazenar menos energia, né? Se eu oscilar um pouco mais, eu tendo a produzir mais. E isso vai indicar também que eu produzi mais força sobre esse tecido, essa estrutura. Tá? Bom, esses dois fatores são importantes matematicamente. O que acontece, pessoal? A partir daí, vão ter equações, que eu não vou me deter aqui, tá? Os alunos que estudam isso mais no grupo vão mais a fundo nisso, e vão entender como se comporta esse sistema massa-mola. Tá? A gente sabe que ele opera como um sistema, ele é um sistema oscilante repetitivo, harmônico, que a gente chama. Então, ele vai, funções que explicam harmônicas, ou fenômenos que se repetem ao longo do tempo, são muito bons para descrever esse fenômeno. Por exemplo, equações de Fourier e tal. Mas é só por curiosidade, né? O que interessa aqui para nós é entender conceitualmente, tá? Como algumas variáveis vão explicar melhor quando estou mais elástico ou menos elástico. O raciocínio vai ser, tal como a gente fez na caminhada, captar parâmetros mecânicos da corrida que façam uma idealização do corpo com o sistema massa-mola. Né? E a gente veja o quanto nós estamos próximos do modelo ideal. Quanto mais próximo, mais elásticos nós somos. Tá? Bom, só para resumir um pouco, McMahon e Cheng, em 1990, e Blickham, tá? Em 1989, eles vão descrever essa função, esse modelo elástico para a corrida. Eles vão verificar que, conforme o aumento de velocidade, aumenta a frequência de passada, vários parâmetros essenciais de corrida coincidem com o que acontece no modelo elástico simples. Né? Um modelo esse que eu coloquei para vocês, um modelo vertical que oscila dessa forma, né? Deformando essa mola e tornando ela a posição inicial, né? Onde eu reutilizo a energia elástica após essa deformação. Tá? Então,